2022, 20 anos da partida. Desde o dia 30 de janeiro, a estação faz conexões diárias com os conteúdos espirituais emitidos por meio da maior antena mediúnica da história. Foram 75 anos de mandato mediúnico com mais de 400 livros publicados. Todos os dias, às 7 da manhã, Chico Xavier, em tom de prece, traz oportunidades únicas para você resgatar e direcionar as luzes destes conhecimentos para os próprios caminhos. Partiu estação! Nosso destino: sintonizar inspirações nos exemplos e resgatar vivências de Mãe Dita, contribuindo para amenizar dores da alma humana. Estação Dama da Caridade Benedita Fernandes. Inscreva-se no canal, comente, deixe seu like, ative o sininho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Em 2022, 20 anos da partida de Chico Xavier. 90 anos da obra Parnaso de Além-Túmulo, o primeiro livro do médium. Os poetas mortos estão mais vivos do que nunca e se encontram na estação para poetizar. Em momento histórico de festa, Semana Parnaso 90 anos. O Parnaso é aqui! Olá, amigos! Estamos aqui para falar sobre o contexto histórico do Parnaso do Além-Túmulo. Na década de 20, de 30, a poesia era uma expressão literária especialíssima. Os poetas consagrados, eles demoravam semanas para construir uma poesia, trabalhar os temas preferidos, as verbetes usuais, propor as suas simetrias muito próprias, particulares do poeta. E com o surgimento da doutrina espírita, nós temos um fato muito importante na história do espiritismo no Brasil. A partir do dia 8 de julho de 1927, Chico Xavier inicia a sua tarefa mediúnica, psicografando a sua primeira mensagem, na noite de 8 de julho de 1927. É criado, então, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, acompanhado principalmente pela assessoria espiritual do casal José Perácio e Carmen Perácio. Chico, então, educa a sua mediunidade quando, de forma muito espontânea, passa a psicografar poesias, porém, nesse início, sem identificação. Entusiasmados com a evolução da mediunidade de Chico e as poesias que surgiam, José, o seu querido irmão, envia todas essas poesias que vão surgindo nessas reuniões a jornais da época, como Aurora, o Jornal das Moças no Rio de Janeiro, e até para o exterior, no Almanaque de Lembranças em Portugal. Pois é a partir de 1931 que os poetas passam a se identificarem como Augusto dos Anjos, Alta de Souza,
Cruz e Souza, Casimiro de Abreu, Castro Alves. E é neste ano de 1931 que Emmanuel aparece pela primeira vez a Chico no açude e passa a coordenar as tarefas de Chico Xavier. E um detalhe, todo aquele material que Chico psicografou de 1927 a 1931, Emmanuel pede para serem utilizados porque era treino mediúnico. Sob o comando então de Emmanuel, a partir de 1931, os poetas são convidados por Emmanuel a ditarem as mensagens. Agora com o médium Chico Xavier, mais seguro, apto para registrar com fidelidade essas mensagens. Em 1932, então, já com poesias identificadas, esse material chega ao então presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, Manuel Quintão. Analisa as mensagens e é lançado então o primeiro livro da obra mediúnica de Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo, contendo 14 poetas e 59 poesias. E um detalhe, é em 1955 que conclui-se com 56 poetas e 259 poesias. Nós precisamos salientar que Chico tinha apenas o primário. E nessas reuniões onde ocorria a psicografia, de forma célere, eram registrados 3, 4 poesias numa noite. Poetas brasileiros lusitanos. Veja, um poeta, na época, demorava semanas para construir uma poesia. E Chico, em uma noite, através da psicografia célere, os poetas registravam 3, 4 poesias. Na mesma noite aparecia Augusto dos Anjos, Antero de Quintal e outros poetas. Então o lançamento desse livro promove um alvoroço em toda a sociedade. Críticos literários se apressam a analisar e buscam chegar e visitar Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Sem dúvida, sob a coordenação de Emmanuel, inicia-se uma segunda invasão organizada. Olha que termo que é utilizado no livro História do Espiritismo, de autoria de Arthur Conan Doyle. Temos um capítulo em que ele trata a invasão organizada às mesas girantes, que Kardec irá estudar posteriormente, surgindo a doutrina espírita. E agora o Parnaso de Além Túmulo constitui-se como uma nova invasão organizada. Porque o intuito de Emmanuel, a espiritualidade, era chamar a atenção dos homens para dizer: os mortos estão de pé. A vida é triunfante. Ninguém morre. Apenas mudamos de plano, de estação. Eu peço licença, antes de ler uma poesia, para ler ipsis literis, uma anotação do então Humberto de Campos, que está no jornal Diário Carioca, do dia 10 de julho de 1932. O livro já estava no prelo, já criara todo esse alvoroço. E este homem, respeitado na Academia Brasileira de Letras, irá dizer, e eu peço licença para ler ipsis literis, porque é um documento histórico importante, com o aval de um homem respeitadíssimo,
na literatura brasileira. Olha o que ele diz: eu faltaria, entretanto, ao dever que me é imposto pela consciência se não confessasse que, fazendo versos pela pena do senhor Francisco Cândido Xavier, os poetas de que ele é intérprete apresentam as mesmas características de inspiração e de expressão que os identificavam neste planeta. Os temas abordados são os que os preocupavam em vida. O gosto é o mesmo e o verso obedece ordinariamente à mesma pauta musical. Olha o que diz Humberto de Campos: frouxo e ingênuo em Casimiro, largo e sonoro em Castro Alves, sarcástico e variado em Junqueiro, fúnebre e grave em Antero, filosófico e profundo em Augusto dos Anjos. Sente-se, conclui então Humberto Campos, sente-se, ao ler cada um dos autores que veio do outro mundo para cantar nesse instante a inclinação do senhor Francisco Cândido Xavier para escrever a la manière de, ou para produzir o que aqueles altos espíritos sopraram ao seu. E depois Humberto de Campos virá, convidado também por Emmanuel, quando ele desencarna, passando por um processo atroz de doença, ele retorna para a pena mediúnica de Chico Xavier, nos trazendo em torno de 15 livros, as suas crônicas, os seus apólogos, identificados inclusive pela sua família, e gera aí o processo Humberto de Campos, que não é a nossa temática. E concluo então a nossa fala singela buscando uma poesia em que trata do tema Deus e que é do poeta Antero de Quental. Queremos aproveitar esse tema Deus para lembrar agora as imagens enviadas pelo James Webb, fotografando 13 bilhões de anos atrás, e apresentada agora pela NASA no dia 12 de julho deste ano 2022, terça-feira. E diz assim Antero de Quental: quem senão Deus criou obra tamanha, o espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha. Quem senão ele fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha. Deus, somente o eterno, o impenetrável, podia criar o imensurável, e o universo infinito criaria. Conclui Antero de Quental. Suprema paz, interna piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Muita paz nesta semana, 90 anos do Parnaso na estação. O Parnaso é aqui.
as eras onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha. Quem, se não ele fez a esfinge estranha, o segredo inviolável das moneras no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha. Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar um imensurável e universo infinito. Criaria suprema paz, interminar piedade que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Quem, se não ele fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha. – 2022, 20 anos da partida de Chico Xavier, 90 anos da obra Parnaso de Além-Túmulo, o primeiro livro do médium. Os poetas mortos estão mais vivos do que nunca e se encontram na estação para poetizar, em momento histórico de festa. Semana Parnaso 90 anos. O Parnaso é aqui! 2022, 20 anos da partida. Partiu estação.